Boa tarde, aqui quem vos fala é o servo Sidney e mais uma vez nós vamos aqui, eu particularmente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, dar um ensinamento, esclarecer as dúvidas de muita gente acerca do casamento, acerca do divórcio, segundo as Escrituras Sagradas, amém? Segundo a Palavra de Deus. Eu acredito que eu sou uma pessoa escolhida por Deus para pregar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da libertação, o Evangelho da salvação, porque eu vivo o que eu prego. Apesar de eu ter, às vezes, altos e baixos, mas eu vivo. Deus me guarda, Deus me livra de todo o mal. Amém? Eu era uma pessoa que, para quem não sabe, antes de eu ser cristão, eu era uma pessoa que gostava muito de se divertir, de passear, Aqui em São Paulo nós chamamos isso de baladas, E eu ia para as baladas para arrumar namorada, arrumar mulher, sair, com as mulheres e tal. Eu era assim, amém? Até que em 1997 o Senhor Jesus me chamou definitivamente, para o verdadeiro Evangelho, e a qual eu estou até o dia de hoje, tá certo? Então eu sou uma pessoa, irmãos, que eu posso pregar contra a prostituição, porque eu não me relaciono com mulheres há mais de 20 anos, ok? Então eu posso pregar contra a prostituição. Eu nunca saí com mulher casada na minha vida quando eu era solteiro, e muito menos agora depois de cristão. Então eu posso pregar contra o adultério, tá certo? Eu nunca me relacionei com homens quando eu era ímpio, quando eu não era cristão, e muito menos agora que eu sou cristão. Nunca fui homossexual. Então eu posso pregar contra o homossexualismo, ok? Eu posso pregar contra o pecado, porque Deus me escolheu e eu prego o que vivo e vivo o que prego. Amém? Então, baseado em tudo isso, nós vamos esclarecer aqui para vocês Mateus capítulo 19, tá certo? Pode ou não pode o homem se divorciar da sua mulher e se casar novamente por causa de imoralidade sexual ou traição? Nós vamos esclarecer isso agora, amém? Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas, antes de mais nada, vamos ler uma passagem aqui, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 47 ao 50, que Jesus fala sobre a parábola da rede, dos bons e maus peixes, amém? Glórias a Deus. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ver que existem as pessoas que vão receber a palavra de Deus, tá certo?
com confirmações em outros textos bíblicos, mas vai ter sempre outras pessoas para enganar outras, com apenas se apegando em uma passagem bíblica, sem considerar as outras. Amém? É o que acontece hoje em dia. Eu postei, a semana retrasada, eu postei uma mensagem sobre o adultério, sobre o divórcio. E teve pessoas que usaram esse texto de Mateus 19 para complicar a vida de outras pessoas que estavam na dúvida. Então eu estou fazendo esse vídeo também com o propósito de alertar essas pessoas. Amém? Nós vamos lá para Mateus 19 para explicar melhor esse texto. Glórias seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Então vamos lá para a mensagem. Casamento e divórcio, Mateus capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e a todos curava ali. Alguns fariseus também chegaram até ele, e para prová-lo, questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhes explicou: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E os instruiu: por este motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Replicaram-lhe então: por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas tem sido assim desde o princípio. Mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo. Aqui está o ponto a qual as pessoas usam esse texto, ok? Para se separar da sua esposa ou para se separar do seu marido, para arrumar outros cônjuges, ou seja, casar novamente. Eles usam esse texto. Veja bem, versículo 9: eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, esse ponto aqui, o primordial, que eles usam para casar 2, 3, 4, 5 vezes. E se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então os discípulos consideraram: se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Dá para você entender a profundidade aqui da pergunta e resposta ao mesmo tempo dos discípulos? Mas Jesus ponderou-lhes: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Amém? Vamos ficar por aqui até o versículo 11, tá bom. Amém, irmãos? Então veja bem, irmãos, aqui o Senhor Jesus, Ele está dizendo que qualquer um que abandonar sua esposa, dar-lhe carta de divórcio e se separar dela, vai cometer adultério, ok? Mas ele não está dizendo que você pode se casar novamente se, por exemplo, o seu marido tiver te traído com outra. Ele não está mandando você se casar.
Ele apenas está dando um alerta que você pode se separar do seu marido, tá certo? Se ele te trair. Se o seu marido te trair ou manter relações imorais com você, você pode se separar dele. Mas ele não está dizendo aqui que é para você casar com outro, que é para você procurar uma outra pessoa, só por causa que ele praticou isso contra você. Ok? Então veja bem, esse é um ponto. O outro ponto aqui, que me chama muita atenção nessa passagem, é aqui a respeito do versículo 10, a qual os discípulos então disseram, né? Se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Ok? Por que os discípulos disseram isso para Jesus? Porque eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava querendo expor para eles. Poxa, meu Deus, se a minha mulher me trair, se ela quiser fazer relação sexual comigo, ou se ela me trair e me abandonar, eu tenho que ficar só? Poxa, então, dessa maneira, então, não é vantagem se casar? Não é vantagem se casar, porque eles entenderam a mensagem do Senhor Jesus. Eles compreenderam que eles não poderiam casar-se novamente se as esposas deles os abandonassem, seja lá por qualquer motivo que fosse. Até mesmo se ela traísse eles, quisesse praticar imoralidade sexual, etc., de ambas as partes, ele não poderia procurar um novo cônjuge. Tá certo? Então, isso está bem claro aqui, pela resposta e pela pergunta e respostas dos discípulos, ok? Outro ponto que me chamou muita atenção aqui nessa passagem é pelo motivo do Senhor Jesus dizer aqui no versículo 5 que deixará o varão pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ok? Uma só carne. Então, a partir do momento que você casa com a sua esposa e você casa com o seu marido, você se torna uma só carne com eles. Uma só carne. Ok? Sendo assim, é completamente incompreensível a gente entender pessoas que torcem essa passagem bíblica para casar novamente. Não tem como aceitar os argumentos dessas pessoas, que na verdade elas querem viver um evangelho de contos de fada, um evangelho enganoso, um evangelho falso, tá certo? Por contrair novas núpcias, porque aqui no versículo 5, Deus está dizendo aqui que você se tornou uma só carne com a sua esposa e com o seu marido. Então, se vocês são uma só carne, como que Deus vai separar vocês? Como que você pode se separar de uma pessoa que ela é só uma carne com você? Vai criar prejuízos eternos, terríveis, na sua vida espiritual e sentimental. E diante de Deus, Deus não pode aceitar isso e considerar qualquer tipo de divórcio, porque vocês são uma só carne, como diz aqui o versículo 5. Ok? Aí você vai, se separa por motivo de imoralidade sexual ou por algum motivo de traição e você se une com outra pessoa. Quer dizer, você vai ser uma outra carne com outra pessoa. Quer dizer, olha só a profundidade que Deus dá nessa passagem, nesse versículo aqui. Você está associando
a um pedacinho da outra sua esposa verdadeira uma outra mulher. Você está unindo, você está se fazendo mais uma vez, uma só carne com outra esposa, quer dizer, você já traz um pedacinho da outra que você abandonou, ou do outro que você abandonou, minha irmã. Tá certo? Para se unir uma outra carne. É por isso que a Bíblia caracteriza isso como adultério. E adultério seguido de prostituição, porque já é o segundo relacionamento. Ok? E aí a probabilidade, tá certo? De você abandonar a sua esposa e abandonar o seu marido novamente, a probabilidade cresce de você arrumar mais um defeito na vida dele, ou de você arrumar mais um defeito na vida dela, ok? E arrumar um outro casamento, uma outra pessoa, ou seja, ir para um terceiro casamento, ir para um quarto casamento. Por quê? Se pode casar pela segunda vez, ok? Se pode casar pela segunda vez, então vai poder a terceira também. Então vai poder casar a quarta vez também. Vai poder casar a quinta vez também. Virou bagunça, virou festa, virou bacanice, virou orgia, virou prostituição. Deus não pode estar num negócio desse. Ok? Deus, Ele é um Deus santo. E assim também nós temos que ser santo. Não deu certo o seu relacionamento, meu irmão? Minha irmã, você tem que viver só. Acabou, você tem que pagar o preço. Eu tenho autoridade para falar isso. Eu tenho 21 anos de cristão. Eu tenho 21 anos de evangelismo, de pregações em praça. Eu tenho 21 anos pagando preço em jejum e em oração. Ok? Aqui é um homem, tá certo? Que paga o preço em oração também. Tá certo? Eu fico horas e horas meditando na palavra de Deus há 20 anos. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que Deus me revela. Eu sei quando eu sou inspirado pelo Espírito Santo. E eu sei quando eu falo de mim mesmo. Eu sei. E quando eu falo de mim mesmo, eu mesmo me repreendo. Ok? Porque eu sei quando Deus fala e quando Deus não fala. E Deus está falando aqui. É pecado. Vocês estão interpretando essa passagem de Mateus capítulo 19 e Mateus 5, do 31 ao 32, vocês estão interpretando errado e vocês vão pagar o preço no dia do juízo. Ok? Então, é impossível você abandonar o seu primeiro cônjuge, que é a sua segunda pele, a sua segunda carne, e se unir com outro, com outra. Isso é uma prostituição. É, sim, considerado um adultério diante de Deus. Porque a probabilidade desse casamento também não dar certo e você partir para um terceiro casamento é enorme. É enorme. A Bíblia diz em Salmos que um abismo chama outro abismo. Ok? Então, está aí eu esclarecendo essa passagem. Vamos lá agora para o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, ok? São Marcos, no capítulo 10. Mas antes de nós partir para Marcos, capítulo 10, tem uma ressalta aqui, tá? No versículo 3 a seguir. Ok? Não, versículo 3, quer dizer, no versículo 7. Replicaram-lhe então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Versículo 8, ao que Jesus declarou, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Então, a carta de divórcio, ela não foi estabelecida por Deus, não foi Deus que mandou Moisés dar a carta de divórcio. Moisés, ele estava perturbado por causa dos pecados do seu povo.
entendeu? E ali, dele mesmo, ele concedeu essa carta de divórcio, ele fez a vontade do coração do povo, para não acontecer coisas piores, como por exemplo assassinatos, ok? Então ele permitiu, ele deu essa carta de divórcio, porque ele não estava aguentando a pressão. O povo de Israel era pecado sobre pecado, e ele era sozinho nessa época para comandar aqueles milhões de pessoas. Não era fácil, ok? Então Deus ponderou com ele também, mas isso não veio de Deus. Tanto é que o próprio Senhor Jesus diz aqui no versículo 8, ó, mas não tem sido assim desde o princípio. Então o divórcio não vem de Deus, o divórcio vem de homens. Embora Moisés tenha sido um homem de Deus, mas vem de homens, não vem de Deus. Não é da vontade de Deus que você dê carta de divórcio para o seu marido e para a sua esposa. Mas se você der, você não está livre para casar com outro enquanto ele vive. Nós vamos chegar nesse ponto em outras passagens que eu vou citar aqui. Amém? Então vamos lá para Marcos capítulo 10, que é uma passagem paralela a essa, tá certo? Mas eu quero orientar os irmãos aqui e aos que não são cristãos também, ok? O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, ok? E esse Evangelho de Marcos, ele foi principalmente inspirado pelo apóstolo Pedro, porque Marcos era um companheiro de viagem de Pedro, ok? Ele era um companheiro, ele era um intérprete de Pedro. Pedro era um homem iletrado, era ele que interpretava as línguas e as pregações de Paulo em Roma, de Pedro em Roma, porque Pedro era um homem iletrado, Pedro era analfabeto. A sabedoria de Pedro vinha exclusivamente de Deus. Amém? Então, Marcos escreveu esse evangelho por inspiração de Pedro, porque ele andava com Pedro, ele era intérprete de Pedro, e Pedro passava muitas revelações do Senhor Jesus para ele escrever esse evangelho, ok? Então nós podemos ver que Pedro, apesar do apóstolo São Mateus, ele ter recebido o privilégio de ter escrito o primeiro livro do Novo Testamento, amém? O próprio Mateus, ele se inspirou em algumas passagens de Marcos para escrever o seu evangelho. Se você não sabe disso, fique sabendo. E o próprio Lucas também, o evangelista Lucas, o doutor Lucas, ele também se inspirou em Marcos para escrever o seu evangelho. Porque Marcos, ele andava com o apóstolo Pedro. E tem pessoa melhor do que Pedro para falar de Jesus aqui na Bíblia? Não tem. Era o apóstolo mais ousado e mais corajoso entre todos os discípulos na época que seguiam a Jesus aqui na terra. Amém? Tanto é que ele negou Jesus por 3 vezes. Mas por quê? Por causa da sua ousadia. Entendeu? Então, ele adquiriu experiências com Jesus que nenhum outro discípulo conseguiu, que nenhum outro discípulo tinha coragem. Por exemplo, quem é que tinha coragem, por exemplo, de quando estava naquela embarcação que veio aquela tempestade, de dizer: Senhor, se tu és o Senhor Jesus Cristo, peça-me que eu vá até ti, andando por cima da tempestade, por cima do mar. E Jesus disse a ele: venha. E você vê, olha a coragem desse homem, olha a ousadia. E ele foi, só que depois ele pereceu, porque ele olhou para a tempestade, né? Então, ele tinha muita experiência. Ele tinha muito conhecimento profundo de Jesus. E Marcos, por sua vez, né, aprendeu muitas coisas com ele e escreveu o seu livro. Tanto é que esse livro de Marcos, ele serviu de base, tanto para Mateus como para Lucas. Ok? Então, olha só o que Marcos diz aqui, ó. Veja bem, é um paralelo de Mateus 19, amém? Com uma ressalva, com uma exceção. Ele não coloca aqui
aquele entre aspas, né? Exceto por imoralidade sexual, tá certo? Por quê? Porque o apóstolo Pedro sabia muito bem. Deveria até ter sido ele mesmo que fez aquela pergunta do versículo 5 lá, quando eu estava lendo para vocês agora. Tá certo? Então não há vantagem em casar, Senhor. Amém? Por quê? Porque Deus, Ele, em hipótese alguma, Ele aprova um segundo casamento. Porque os dois são uma carne só. Como que vai se separar? Se separa, mas para viver só. Olha só, vamos ler esse paralelo. Marcos capítulo 10. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E outra vez grande multidão chegou-se a ele, e como era seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: é permitido ao homem separar-se de sua esposa? Inquiriu-lhes Jesus: o que lhes ordenou Moisés? E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e o mandasse embora. Esclareceu-lhes Jesus: Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Ou seja, ou para viver os dois para sempre, unido, mas se separar, para viver só. Olha aqui, entretanto, no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. E os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu aqui, não o separe o ser humano. Divórcio, não vem de Deus, tá? Se o teu marido te trair, ou com imoralidade sexual, etc., ou se a sua esposa te trair, você tem que viver só, orar por eles, tá certo? Para que Deus possa, no futuro, trazê-los de volta, pedir perdão e você perdoar e Deus restaurar o seu casamento, tá certo? A vontade de Deus é que você viva só e espere Deus dar-lhe o arrependimento, porque se ele se arrepender e vier até ti, você tem que perdoar, tanto o homem quanto a mulher, ok? Porque o divórcio não vem de Deus, tá certo? Você tem que pagar o preço, ok? Eu estou há 21 anos solteiro, sem tocar em mulher, ok? Então veja bem, você não tem desculpa. Servo de Deus, servo Sidney, é que se eu não aguento, é melhor eu me casar, senão eu vou cair numa prostituição. Você não sabe a minha condição espiritual. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força e com violência. E os que se esforçam se apoderam dele. Está escrito lá em Mateus. Ok? Se você não aguenta e vai cair numa prostituição, Deus não pode fazer nada. Você conhece a palavra. A palavra de Deus diz, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você quer viver numa vida com vários relacionamentos, tá certo? Conhecendo a verdade, Deus não vai te poupar. Deus não vai abrir nenhuma exceção, porque Deus ele é santo. O céu é um lugar puro. Se você não se purificar aqui na terra e viver uma vida santa, não tem como você entrar no céu, irmão, não tem como, porque o céu é um lugar de pureza. O céu é um lugar feito de ouro. O ouro representa a pureza. Tá certo? As cidades lá é feita de ouro, as ruas são de ouro, representa pureza. Se você não se purificar aqui na terra, assim, pedir para Deus te purificar aqui na terra, como se purifica o ouro e a prata, você não pode herdar o reino de Deus. Você tem que se dobrar o seu joelho nas madrugadas, pedir para Deus dar força para você jejuar,
orar, meditar na palavra, você tem que se consagrar a Deus, você tem que pagar o preço, senão você vai ficar de fora. Amém? Não tem dois caminhos. A porta é larga e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Se você não entrar pelo caminho apertado, pela porta estreita, você não tem como entrar no céu. Porque o céu é um lugar santo, é um lugar puro. Aleluia. Então, aqui está, ó. Amém? Os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não os separe o ser humano. Mais tarde, quando estava em casa, uma vez mais os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele lhes explicou: todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher, estará cometendo adultério contra sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério, que no versículo 12. Tá certo? Aqui Jesus aqui, ele não está, por exemplo, colocando aquele entre aspas, a não ser por imoralidade sexual, como está lá em Mateus. Aqui está bem claro. Então veja bem, Mateus, ele colocou aquele entre aspas, tá certo? Exceto por imoralidade sexual ou traição, ok? Mas ali, ele não está querendo dizer que você pode se casar de novo. Tanto é que essa passagem aqui está limpa, está clara, está bem explícita. Tá? Esse evangelho aqui foi um evangelho que deu inspiração para o próprio Mateus e para o próprio evangelho de Lucas. Tá certo? Então, o evangelho de Marcos, ele é digno de maior aceitação ainda, porque aqui está bem claro. Não importa por qual motivo, se você se separar do seu esposo ou da sua esposa, enquanto ele estiver vivo, você comete o adultério. Amém? Glórias a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Vamos lá ver? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Todavia, ordeno aos casados, ok? Não eu, olha ele dizendo aqui, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, o que eu falei agora há pouco lá. Porque você se separou, mesmo que foi por traição e por imoralidade sexual, você se separou, mas você não pode casar, porque você não sabe se Deus tem plano para salvar o seu marido através das suas orações. Então você tem que viver só e pagar o preço. Para quando Deus trazer ele de novo, você não está num outro relacionamento. Você não estar em adultério, entendeu? Porque Deus vai restaurar o seu casamento, ok? E você vai ter um galardão tremendo no céu, porque isso vai te dar recompensa. Mas se você se casar de novo, não vai ter como você salvar o seu marido, tá certo? Então é isso. Ou vice-versa, né? Ou a sua esposa. Então, se separou, a Bíblia está bem claro, porque se fosse assim, o apóstolo Paulo ia dizer aqui também. E o apóstolo Paulo, em termos de entendimento, ele está acima de Pedro e de Marcos e de Mateus, ok? Então ele ia colocar aqui, ó, a não ser por causa de imoralidade sexual, a não ser por causa de traição. Ele iria deixar aqui bem explícito, mas ele não deixa. Porque é por qualquer motivo, seja motivos banais, seja motivos gravíssimos. Se separou, é para viver só, vai ter que pagar o preço.
tá certo? Porque você mesmo não sabe se Deus vai querer restaurar o seu casamento no futuro e trazer de volta o seu marido ou a sua esposa, tá certo? Para salvar ambos no final. Ok? Então isso está bem claro. Quem rejeita uma mensagem dessa aqui, irmãos, é porque não é de Deus, eu sinto muito. Que Deus abra o seu coração, que Deus lhe dê arrependimento. Você que diz que essa mensagem está errada. Porque aqui tem a inspiração pura do Espírito Santo. Tá certo? Aqui tem uma interpretação correta. Eu não estou torcendo nada. Amém? Então olha o que ele diz aqui, ó. Se porém ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, né? Marido ou esposa, tanto faz um dos dois. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Olha aqui, ó. Divórcio não vem de Deus. Não vem de Deus. Ok? Então cuidado. Você que é divorciado, divorciada, está querendo se casar novamente, ou já são casados. Cuidado. Clama a Deus. Amém? Clama a Deus. Ora a Deus em particular, para você não criar um caos e uma tragédia na sua vida. Mas ora a Deus pelo seu cônjuge que está com você no adultério. Ora em particular, busca em particular. Deus, fala com Deus. Deus, o Senhor não é o Deus de confusão. O Senhor não trouxe essa mensagem para abrir os meus olhos, para criar uma tragédia na minha família. Pai, porque mesmo assim, pai, eu já tenho, talvez você tenha filhos já com esse cônjuge. Então, ora a Deus, jejua a Deus, em particular você, meu irmão, ou você, minha irmã, para você não criar um caos e um terror na sua vida. E espere em Deus agora, Deus fazer a obra. E vai conversando com o seu marido ou com o seu cônjuge, na medida que Deus te der sabedoria. Amém? Ou então espere a intervenção divina, porque você já está num laço terrível. Ok? Você está num laço terrível, então você tem que ter muita sabedoria e buscar a Deus de agora em diante pelo seu cônjuge. Amém? Porque isso é coisa séria, isso é um pecado grave. Isso leva ao inferno e depois vai levar ao lago de fogo, no dia do juízo final. Amém? Então tá aqui, ó. Essa passagem é tanto para o esposo quanto para o marido. Tá certo? Que já se divorciou. E é o que pensa em se divorciar. Não é para se divorciar. E se você está separado da sua esposa já, é para você orar a Deus por ela, ou orar a Deus por ele, esperando a misericórdia do Senhor, para você também não cair em adultério. Ok? Depois você lê essa passagem completa aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 8 ao 16. Que Deus ainda vai falar mais no seu coração. Amém? Glórias a Deus. Então é isso, irmãos. Agora nós vamos lá para o livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8, do versículo 1 a seguir. Amém? Glórias a Deus. João 8, versículo 1 a seguir, cujo título é Uma adúltera encontra a luz. Então vamos lá? Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ela: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Por que insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse:
aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Amém? Agora, que visão você tem dessa passagem, meu irmão, minha irmã? Aqui não está bem claro que essa mulher era casada? Ok? E mesmo que ela não fosse casada, tá certo? Mesmo que ela não fosse casada, ela estava se relacionando com homens casados. Mas a probabilidade aqui é que ela era casada e se relacionava com também outros homens casados. E aqueles acusadores dela provavelmente já deveria ter se relacionado com ela também. Vocês estão entendendo? Por isso que não ficou nenhum entre eles ali e não apedrejaram ela, porque eles ficaram com vergonha. Porque Jesus é um Deus que vê tudo. Jesus, ele tinha a revelação do Espírito Santo, ele sabia quem é que tinha se relacionado com ela ali já também. Entendeu? Então caíram tudo de fininha, saíram tudo de fininha. Você está entendendo? Então essa mulher aí, ela era adúltera. Ela já era casada também. Ok? E o que Jesus fala para ela? Mulher, eu não te condeno. Tá certo? Estão perdoados os teus pecados, porque ela creu em Jesus. Amém? Só que vai e não peca mais, ou seja, não é mais para você se relacionar com ninguém, porque você é casada. Tá certo? Nem com solteiros e nem com casado. Vai e não pecas mais. Quer dizer, vai pagar o preço, vai consagrar a tua vida a Deus. Tá certo? E ali nós não sabemos o que aconteceu posteriormente, né? Se o ex-marido dela, se o verdadeiro marido dela voltou para ela ou não. Nós não sabemos o que aconteceu dali para frente. Mas aqui o texto deixa bem claro que não era mais para ela se relacionar com ninguém. Provando que Mateus 19, Deus não está dando margem para você se casar de novo porque o seu marido te traiu. Viu, minha irmã? Viu, meu irmão? Tá certo? Essa passagem aqui também é uma alusão de Marcos capítulo 10, que deixa bem claro ali. Se divorciou ou se separou, já está separada, não é para você se relacionar mais com ninguém. É para você consagrar a sua vida em jejum e oração e na palavra de Deus. É para você se casar com Cristo agora. É com Cristo, não é mais com macho não. Viu? Não é mais com homem não, que é para você se relacionar, se amigar, ou se casar, ou se prostituir, adulterando. É para você agora casar com Cristo, casar com o Espírito Santo, casar com a palavra de Deus, ser uma mulher santa, piedosa. Tá certo? É isso que o texto está querendo dizer. Ok? Então para de ficar enganando as pessoas, usando Mateus capítulo 19. Se você quer ir para o inferno, minha irmã, se você quer ir para o inferno, meu irmão, então vai sozinho, vai sozinha. Não leva ninguém com você não, porque no inferno o fogo vai arder e queimar muito mais você do que as outras pessoas que você está levando para o inferno. Tá certo? Para de ficar enganando os outros, usando passagens isoladas, sem você mesmo entender a Bíblia. Porque se você está no pecado, você não entende a palavra de Deus. Então para de ficar usando textos que você não entende, para ficar atraindo outras pessoas para o adultério e para a prostituição. Porque o juízo de Deus sobre vocês vai ser pior ainda.
Ok? Então é isso. Glórias a Deus. O irmão do Senhor, em sua epístola lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele chama vocês de adúlteros. Tá? Vocês que não entendem a palavra de Deus e querem viver um evangelho fácil, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem compromisso, um evangelho de qualquer maneira, tá? Olha como que ele chama vocês aqui, ó. Não é eu, é ele, ó. O irmão do Senhor, ó. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, ó, adúlteros. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Quem é que casa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes e por aí vai? Quem é que casa? Não são os atores de novela? As atrizes de novela? Os cantores, as cantoras, os jogadores de futebol, de basquete, né? Os astros e as estrelas desse mundo, os ricos e os milionários, né? E 99%, 98% dessas pessoas famosas e que têm dinheiro, e também dos pobres, né? Porque os pobres se espelham neles. Não se espelham na gente, servos de Deus, que é sal da terra e luz do mundo. Eles não se espelham nos homens da Bíblia e na palavra de Deus. Mesmo as pessoas que são pobres, né? Eles se espelham no mundo. E você, meu irmão, minha irmã, está se espelhando neles aí. Tá certo? Em segundo relacionamento, terceiro relacionamento, quarto relacionamento. Tá certo? E Deus não está nem um pouquinho contente com vocês. Deus está irado. Tá? Porque olha aqui, ó. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Tá certo? Você quer ser amigo do mundo? Então continue. No segundo casamento, terceiro, quarto, quinto, sexto. Casamento bíblico é só se o seu marido falecer e se a sua esposa falecer, certo? E mesmo assim, você não ter já casado anteriormente, né, com o primeiro marido, com a primeira mulher, tá certo? Essa palavra é para quem casou a primeira vez, tá certo? Você só pode se casar de novo se você se separou, se o seu marido faleceu, se a sua mulher falecer. Senão você não pode se casar novamente. Tá certo? Então deixa de imitar as pessoas do mundo. Tá? Porque você olha aqui para a nova Torá. A nova Torá é a nova aliança. Tá? O que você precisa para ser salvo está aqui no Novo Testamento. O Velho Testamento é importante também, lógico que é. Mas para a tua salvação, primordialmente, especialmente, você tem que se basear no Novo Testamento. E olha para o Novo Testamento, você não vai ver nenhum irmão que se encontra aqui desconhecido, e principalmente os apóstolos e os evangelistas que andavam com ele. Você não vê aqui nenhum relato deles abandonando suas esposas, seja lá por qualquer motivo, e casando novamente. Tá certo? Você não vai ver. Você não vai ter essa referência. E muito menos nos escritos aqui, em várias passagens, eles apoiando o segundo, o terceiro e o quarto casamento. Ok? Então é isso. Agora, para finalizar, nós vamos aqui para Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Amém? Que diz assim: porém, quanto aos covardes, quando fala covarde aqui, não é só homem não, é mulher também. Porque uma mulher que abandona o seu marido, seja lá por qualquer motivo, e o pior, ainda se for por motivos banais, eu vou te dizer, essa irmã é uma sem vergonha. Ela é pior do que as mulheres mundanas. E se esse irmão faz o mesmo também, é um covarde.
tá certo? É pior do que as pessoas que não conhecem o Evangelho, tá? Então aqui, ó, porém, quanto aos covardes, os incrédulos, quer dizer, quem não crê nessa mensagem de Deus, né, com várias passagens explicando e esclarecendo, os depravados, quem são os depravados? Os homossexuais e os casais também que praticam pornografia, depravados, os assassinos. Você é assassino também se você se suicidar, você é assassino também se você manda matar, e se você mata, também você é assassino, certo? Os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, certo? Imoralidade sexual, sexo com animais, sexo pornográfico, antibíblico, certo? Aqui, ó, os bruxos e ocultistas. Os bruxos e ocultistas quer dizer também feiticeiras, macumbeiros, candomblé, umbanda, quimbanda, mesa branca, certo? Essas pessoas que leem as mãos, essas pessoas que leem cartas, se enquadram aqui em bruxos e ocultistas, tá bom? Essas pessoas que recebem espíritos se passando por outras pessoas que morreram para enganar as pessoas, tá certo? Tudo isso aqui se enquadra aqui, ó, em bruxos e ocultistas, tá? Os idólatras que reverenciam Maria, reverenciam os santos, reverenciam papas, padres, que se encurvam e veneram imagens de escultura, fotos de ente querido, acendem vela, tudo isso faz parte da idolatria, tá certo? Vão ser condenados também, porque só Jesus Cristo e o Deus Pai é digno de veneração e de adoração, mais ninguém. E quem está por detrás das imagens, como diz lá em 1 Coríntios, não é Deus e nem esses santos, tá certo? São demônios, ok? São demônios, ok? Que estão por detrás dessas imagens, porque lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está dito lá, que está ordenado aos homens morrerem só uma vez, vindo depois disso o juízo. Ok? Então, uma vez que a pessoa morreu, ou a pessoa está no céu, ou a pessoa está no inferno. Se ela está no inferno, ela não está vendo o que está acontecendo aqui. E se ela está no céu, ela também não está mais vendo o que está acontecendo aqui. Só quem tem acesso à Terra aqui, ao planeta, à Terra, ao nosso planeta, só quem tem acesso aqui e vê todas as coisas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os anjos de Deus que Ele envia aqui. Tá certo? Nenhum santo e santa que morreu e foi para o céu pode interceder por você, porque ele não está vendo você, ele não está te ouvindo. Ok? Segundo Hebreus 9, 27. Porque está ordenado, é uma ordem. O homem morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo. Certo? Se você morreu com Cristo, se arrependeu dos seus pecados, se lavou no sangue do Cordeiro, tá certo? Você morre e vai para o céu, vai para o paraíso. Se você morre sem Cristo, vem um demônio do inferno e leva a sua alma para o inferno. E lá você fica sendo atormentado até o juízo final, a qual depois você vai ressuscitar, comparecer diante do tribunal de Deus e receber a condenação definitiva. Você vai ser lançado ao lago de fogo que arde com enxofre. Tá certo? Que já vai estar inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta. Amém? Então, ó, você que é idólatra, abandone a sua idolatria. Idolatrar carro, idolatrar dinheiro, idolatrar mulher, idolatrar família, idolatrar paisagens ou qualquer outra coisa de objeto, idolatrar animais. Tudo isso vai levar sua alma também para o inferno e para o lago de fogo. Se arrependa. E por fim aqui, né, e a todos os mentirosos, pessoas que gostam de mentir. Tá certo? A parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Segunda morte significa você nunca mais vai ter acesso a nada. Tá certo? Você vai viver uma morte eterna, ou seja, sofrimento sobre sofrimento. Você não vai desaparecer. Seu espírito não vai se desentregar no meio do fogo, não. Você vai sofrer por toda a eternidade.
sem chances de sair de lá. Isto é o que significa segunda morte. Amém? Então está aqui o recado, amém? E que Deus possa continuar falando ainda mais no seu coração. Amém? Glórias a Deus.